Um. Olá, pessoal, para mais um podcast para vocês. E eu vou me apresentar, eu sou a Neide, da Retífica de Motores Elito, onde fazemos blocos, cabeçote, bielas, né? E fica aqui na rua Ana Elisa 22, esquina Calameda José Lopes de Almeida, Capão Redondo, tá? O telefone 94970777 e o e-mail zelitomotores@gmail.com. Tentamos trabalhar da melhor forma possível para agradar sempre o cliente. Também agradeço o estúdio do Henrique aqui da Somano, tá? Que ele é empreendedor, caso precisem do serviço dele ou até mesmo do espaço para estar alugando. O telefone é 96388-3928, www.somano.com.br. Como o assunto hoje do podcast, as meninas vão falar com vocês sobre distribuidoras. Eu tenho uma pessoa para falar, a Patrícia, da WR Distribuidora, fica em Parelheiros, Estrada Ecoturística de Parelheiros, 6631. Ela é uma excelente profissional em relação a ter as peças lá e estar também entregando e facilita para vocês, tá? E como eu falei que nós somos da Retífica, hoje eu não vou poder acompanhar o podcast todo, estou trabalhando, tá? Hoje é sábado, e temos serviços e temos que dar confiança ao cliente, né? Que eles também não têm como ficar esperando. Então, como a demanda foi um pouco excessiva e como eu já comentei em outros podcasts, a falta de mão de obra, então eu vou estar deixando vocês com as meninas para falar sobre as distribuidoras. Tá bom? Uma pena, dona Neide. Parabéns, dona Neide, foi muito bom. Obrigada. Pri? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, mãe. Bom trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Não sei se eu vou falar tão bem como a dona Neide, né? Mas tudo bem. Eu sou do Centro Automotivo Zelito, Oficina de Menina. Nas redes sociais as pessoas me conhecem como Oficina de Menina. E a nossa loja fica localizada na rua Tereza Maia Pinto, 195, Vila Prel. O ponto de referência é o Shopping Campo Limpo, o AMA da Vila Prel e o Mercado Peg Pass. Bom, a gente faz serviços, deixamos um pouco de ser centro automotivos e somos mais oficina. Então, a gente trabalha com algumas questões fora do centro automotivo, que é a parte da retífica, a parte de motores, a parte de caixa de direção, câmbio automático, câmbio manual e por aí vai. O nosso contato é 11 97604 6735. Segue a gente nas redes sociais. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre as distribuidoras, de que cada uma compra e quais são as regiões, tá ok? É isso aí. Temos muito papo. Como vocês já sabem, eu sou a Monique, da DM Centro Automotivo. Estou na Zona Sul, pertinho também da Pri. No meu caso, eu sou um centro automotivo. Somos especializados em câmbio manual e câmbio automático. Fazemos diversos serviços, dentre freio, suspensão, embreagem, caixa de direção e também câmbio manual, Duologic. E é isso, estamos aí para servir e também para ser parceiro. Então, se você quer conhecer a nossa oficina, dá uma passadinha, é próximo ao Supermercado Public e convido você também a seguir nas redes sociais, que é DM Centro Automotivo. Oi, pessoal, eu sou a Nárima, da VAT Soluções Automotivas, de Embu das Artes. Estamos localizados na Estrada do Caico, 1290. Atendemos carros premium, carros popular, com mecânica, elétrica, injeção eletrônica, híbridos elétricos em geral. Siga a gente nas redes sociais, vats.soluções automotivas. Olá, pessoal, eu sou Merielle, da RB Diesel. A gente está localizado em Itapecerica da Serra. A gente trabalha com vans, HR, Ducato e caminhões. Estamos no bairro de Potuverá e as nossas redes sociais são RB Oficina 18 e também tem o site RB Diesel Oficina, www.com. Oi, tudo bem? Eu sou a Tamara, da TWI Centro Automotivo. Nós somos de Sorocaba, ficamos localizados na rua Cerquilho, número 30. Fica pertinho ao Parque das Águas, ao Detran.
Lá nós trabalhamos com parte de revisão, manutenção corretiva e preventiva em geral. Então, todos os tipos de veículos nós atendemos. Fazemos parte de câmbio automático, manutenção. Fazemos motor, suspensão, freio. Então, assim, tem uma gama de serviços bem completa. Precisou, conte com a gente. O nosso Instagram é o TWI Centro Automotivo. O nosso telefone é o 15 97403 0192. Então, como nós já havíamos falado, o nosso tema de hoje é distribuidoras e autopeças, onde cada uma faz as suas compras. Eu vou estar dando início a estar falando sobre a distribuidora que eu compro. Na verdade, onde eu estou comprando é com a Mecanizou, é até a empresa que vem nos ajudando aí com a questão de alguns patrocínios. Então, a gente vai estar falando dessa situação porque, assim, como que eu faço e por que eu saí de autopeças da região e fui parar na Mecanizou. A Mecanizou é um site online, onde ela tem as pontes com outras grandes distribuidoras. E isso nos ajuda. Então, o ponto dela estar entregando, o fato dela entregar mais rápido, às vezes em 2, 3 horas, mas não é só isso, é o fato do atendimento dela para com a gente. Então, precisa de alguma situação, tem algum ponto que a gente precisa resolver, elas conseguem resolver. Outro dia eu tive uma situação que, pelo fato de eu ser muito parceira deles, eles não trabalham aos sábados, mas nos entregaram a peça no sábado pela manhã, porque na sexta-feira não conseguiram encontrar, e aí a menina falou, olha, no sábado de manhãzinha vai estar, e esteve mesmo, e nós realizamos o trabalho. Então, é a questão da parceria, e com isso a gente vai estar falando um pouquinho mais mediante ao nosso decorrer aí da conversa. Monique? Eu também, complementando o que a Priscila falou, continuo ainda pegando na minha região, aqui na Zona Sul, e ao longo do caminho tive a indicação também, né, da Priscila. Consegui ao longo do caminho uma parceria muito boa com a ZF Pro Partes, tem a Pro Manage, e com isso eu consegui também, além da grande parceria, ter também um grande avanço na questão de peças. Então, a gama de peças, eu não tenho esse problema, eu não sei, acontece também diversas vezes, eu acredito que você entende também, que trabalha, que tem oficina mecânica, passa por isso, de ter uma longa demora na entrega da peça. Além do mais, muitas vezes mandar um orçamento e não ter a devolutiva, ficar esperando, poxa, já faz 1 hora, a peça, eu fiz um orçamento e não chegou, e o cliente muitas vezes está ali, de trás do balcão, está dentro da oficina, está aguardando aquele retorno e não consegue. Então, com a ZF, eu consegui ter, além da visita, né, que tem com o consultor, que é o Danilo, consegui essa parceria, consegui também entrar dentro da plataforma. No começo eu entendia que isso ia ser um pouco mais dificultoso, mas é isso, para que você consiga avançar em muitas coisas dentro da sua empresa, você precisa ali conhecer, e eu tive que me abrir, que foi o caso que aconteceu, né, Pri? Sim. Eu tive diversas vezes a visita deles e eu não fui procurar entender como é que funcionava. Então, a ZF hoje, ela tem várias fontes, vários bônus, várias coisas ali para manter você também como cliente. E uma das coisas que para mim é um grande diferencial é que eles gostam de ouvir. Então, assim, eu não sou obrigado a ver ou até mesmo passar por certas coisas e não ter um ponto de vista ou não dar um feedback. Então, eu percebo que a ZF, junto com o Danilo que me visita, mais a Elo, eles sempre estão abertos ali a ouvir. Sim. Então, eu acredito que isso é muito importante, essa parceria que nem a Priscila falou, fora as comodidades que nós temos. Então, hoje, além da grande gama de peças, nós temos aí vários diferenciais que eu vou depois passar para vocês. Mas aí, bora aí continuar, meninas. Então, eu compro em várias autopeças, só que a principal é a Chuvisco, ela fica em Itapecerica da Serra. Até por esse caso também de a gente ter uma proximidade com o pessoal lá, se precisar reclamar alguma coisa, eu tenho acesso fácil. Uma peça que às vezes não tem na região, eles correm atrás, eles estão disponíveis para ajudar, auxiliar. Hoje eles estão com 3 lojas lá na região e estão crescendo mais. É uma autopeça que você vê que está crescendo muito na região. E, assim, eles têm aquela
questão de prazo, né? Que às vezes a gente precisa da peça urgente. Os meninos falam, não, tá saindo daqui, já tô colocando o motoboy. Já aconteceu do motoboy sair só com o nosso pedido e entregar. E não ficar esperando vir outros pedidos, igual muitas fazem, né? Esperar juntar uma quantidade e entregar. Então, hoje eu tô dando prioridade para eles por causa disso. É questão de entrega e eles estão ali para ajudar, né? Eles, não importa, se eles não têm, eles correm atrás, encomenda. Às vezes eu preciso da peça para o mesmo dia, eles procuram para a gente, porque acontece muito da gente não ter esse tempo de procurar a peça. E aí eu jogo e falo, olha, eu preciso, me ajuda. Eles ajudam, eles estão disponíveis. Então, é um dos porquês que eu dou preferência para eles, né? Bom, para a gente também, na linha pesada, na região de Itapecerica, a gente, os nossos fornecedores parceiros não são muitos, porque a região é um pouco, vamos dizer, não é escondida, mas o acesso não é tão fácil. Então, lá na região, a gente tem o Chuvisco e também tem a Nova Diesel. Para a gente, na parte de HR, van, a Nova Diesel, nossa, é a nossa parceira assim, ideal. Pela entrega rápida, né, em relação às peças, porque muitas peças para caminhão é só com concessionária ou a distribuidora. Então, o fornecedor local não vai ter uma peça específica, então a gente não consegue ter tanto esse acesso. Mas como os veículos de diesel leve assim para comercial, é mais fácil, como a HR, a Ducato, as vans. Então, a Nova Diesel tem a entrega, para a gente também é o mesmo segmento, que nem o Chuvisco, né? Eles também, se for só para a gente, eles fazem a entrega e é coisa rápida, né? Não é porque eles são nossos parceiros que eu estou falando isso para encher bola, não. É na prática, o que a gente está relatando dos parceiros é que é o que a gente vive mesmo, a realidade. Porque no nosso ramo, a agilidade conta muito. O cliente tem pressa. E aí, se a gente tem um parceiro que também ajuda a gente a fazer com que o cliente seja bem atendido, é muito bom. E isso dá um respaldo muito maravilhoso no nosso serviço. Legal. Então, a gente em Sorocaba, a gente tem uma gama muito grande de autopeças. Porém, para nós, da TWI, a gente sempre frisa o distribuidor. Porque no distribuidor, a gente consegue ter uma facilidade, né, em questão de preços, então sai muito mais viável para nós, automaticamente a gente consegue repassar isso para o nosso cliente, sem tirar a qualidade das peças, porque existem muitas autopeças, no caso de lá, muitas autopeças boas, mas também existem aquelas que vendem peças de todas as marcas, e com o nosso conhecimento a gente sabe que tem peças que não dá para ser colocada, né, que vai acabar trazendo algum prejuízo para o cliente, e interferindo na qualidade do nosso trabalho. Então, a gente trabalha bastante com distribuidora, que daí cada uma tem aquilo que mais é viável, né? Conforme a região, conforme a cidade, e lá pra gente tem sido as distribuidoras mesmo. Eu queria colocar uma situação que eu queria perguntar para vocês sobre, principalmente por conta da Tamara, que ela tá tão longe da gente, né? E como que foi, ou se já aconteceu alguma situação, de você ter pego, Tamara, pelo fato a gente tá em São Paulo, né? E você tá lá em Sorocaba. E aí, como que acontece essa situação? Você percebe que a demanda da entrega demora um pouquinho mais, mesmo sendo distribuidora? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, às vezes, a entrega em 2 horas, no máximo 3 horas, ou de um dia para o outro. Você percebe que o seu carro, dentro da sua oficina, ela fica um pouquinho mais de tempo? Ou você fala, não, para mim é tranquilo. Visto que você está há tanto tempo no mercado, você sentiu uma melhora ou você acha que continua do mesmo jeito? Na verdade, a gente tem que estar se adaptando a todo momento. Então, assim, a facilidade de pegar uma autopeça é a entrega, sem dúvida. Como eu falei, a gente pega algumas coisas em autopeça, sim. E a questão da entrega, ela acaba sendo muito mais prática, muito mais ágil. A distribuidora já não. A distribuidora, ela tem um lado negativo, que é o valor mínimo de compra. A forma de pagamento, às vezes, não é tão facilitada como numa autopeça. A questão da entrega, geralmente, se eu vou pegar um motoboy deles ou um carro deles, é coisa de 1 a 2 horas. Isso, pra mim, no meu processo, é muito tempo. Então, eu preciso que a peça esteja na minha oficina no máximo em 20 minutos. Entendi. Então, o que a gente faz? Hoje a gente aprendeu a trabalhar com Uber.
Então a gente terceiriza. Eu peço a peça, uma das vantagens também da distribuidora é que ela tem o próprio aplicativo, assim como a ZF, tem a plataforma. Eu já peço a peça ali, vi que entrou, espero uns 10 minutos, que é o tempo deles emitirem a nota, emitir o boleto, e já solicito um Uber. Então, o tempo que o meu técnico gasta tirando aquela peça é o tempo da peça chegar. Isso me faz ter mais agilidade e ganhar tempo, não só na minha produção, quanto na entrega do veículo para o meu cliente. Legal, bacana. Eu com a questão da oficina, igual, né, a gente vem fazendo, iniciei com a ZF, né, com a questão da ZF, e depois eu fui para a questão da Mecanizou. Tanto uma quanto a outra eu acho ótima, mas é a questão de Sempre adaptação. buscando melhorias, né? Não foi Exatamente, sempre, né? exatamente. A questão de melhorias e questões de adaptações, né? Então, eu senti que a questão da Mecanizou para com a minha empresa era um pouquinho mais de questão de tempo de entrega, porque realmente acontece, né? Acontece, às vezes aquela empresa ela atende um setor melhor, uma área melhor, outra área não tanto, né? Na questão de tempo de entrega. Mas eu acho que tanto uma quanto a outra são muito boas, né? Eu tive também, a Pri falou da questão, eu até ia perguntar também para as meninas, né? No meu caso, com a ZF eu passei outro dia. Eu até, assim, dessa questão da devolução, da entrega. Com as autopeças, né, ponto negativo. Em algumas, mesmo trabalhando já há anos, porque eu continuo pegando em algumas vezes, quando eu preciso, de certa forma, mais rápido, que nem a Priscila colocou aí as meninas, de que o que acontece? Fica aquela coisa de quem é o culpado, se a peça realmente tem defeito, e aí fica aquele bate-boca, né? Aquele bate-boca eu digo, o que vai fazer agora? E a única coisa que nós queremos como empresa é que a gente coloque aquela peça que está com defeito e que depois descubra se de fato foi um erro na instalação, se é um defeito da peça, se essa peça veio com algum outro problema, foi no transporte, enfim. E aí, o que acontece? Isso também desgasta muito. E já com a ZF eu não tive esse problema. Então, para mim, foi um ponto muito bom. Porque desgasta muito. Meu Deus, e agora? Então, o primeiro passo, gente, olha, esse disco, ele tá empenado, tá com defeito, e agora? Não, então a gente já vai mandar outro. Tem um tempo, eu preciso esperar esse tempo, infelizmente. Foi como as meninas falou, hoje a gente precisa desse tempo, o tempo para o cliente é um dos diferenciais, porém o cliente também precisa entender que eu tenho uma demanda, então ele entende esse tempo, eu consigo fazer a troca da peça e depois eu resolvo com a ZF, que aí eles já conseguem também, então não é algo burocrático. Sim. Como muitas vezes na região, pegando com algumas, que eu continuo pegando até hoje, eu tenho esse certo problema, vai demorar, mas eu tô vendo aqui, eu tenho que ver se tem no estoque, mas o que aconteceu? Mas será que não foi o cliente que passou numa poça d'água e o disco estava quente, acabou caindo água e empenou o disco e aí fica aquela dor de cabeça. Então, para mim, foi muito bom. Agora, eu não sei com vocês a questão também da garantia, porque é uma coisa que nós pegamos constantemente. Eu gosto do chuvisco por causa disso. Quando acontece de chegar, eu já mando direto pro Jefferson, que é o gerente. Na mesma hora ele fala, tô mandando outra. Depois que vem as perguntas, o que aconteceu... Depois que já está resolvido com o cliente, liberou, aí eu vou devolver para eles, aí que vem as perguntas. Mas o que aconteceu? Como que foi? Já nas outras, acontece muito isso. Antes de mandar a troca, faz aquele monte de questionamento. Um relatório, né? Um relatório, que aí atrapalha totalmente, né? E desanima. Desanima, porque você fala, eu só preciso resolver pro meu cliente. Sim. E o que nós aqui estamos querendo enfatizar, né, que aí as meninas complementam, é isso, que eu acredito que cada um de vocês, quem está nos ouvindo, tem que buscar esses diferenciais. Quais são os prós? Quais são os contras? O que eu estou ganhando? Então, de certa forma, colocar isso para ter esse equilíbrio, né? É a real parceria, né? Só aproveitando o gancho da Monique, a gente também compra na ZF. E essa semana, por acaso, a gente teve uma questão de garantia. Então, assim, o suporte realmente foi um suporte muito legal. Porque existe todo um processo quando se trata de garantia, isso de qualquer empresa a gente entende. Assim como a gente vai verificar se foi um defeito na minha mão de obra, se foi um defeito na peça, ou até mesmo, de repente, o cliente passou num buraco e danificou a peça, o que pode acontecer. Só que assim, naquele momento que o cliente entrou na oficina, eu quero resolver o problema dele, porque aquilo
pode até ser um problema meu, mas está prejudicando o cliente. Então, se trata de um problema do cliente. Então, a gente teve um caso onde o coxim do amortecedor ele estava danificado. E eu entrei em contato direto na Autopeças, né? Porque eu puxei pela nota. E eles falaram, não tem garantia, já está vencido. Só que eu sabia que a garantia era de 1 ano e tinha se passado 2 meses, não era nem 3. E eles já falaram que não tinha garantia. Então, tá vendo aí, pessoal? Então, assim, e é uma Autopeças que a gente não compra, mas quando a gente compra na ZF, a nota não vem no nome da ZF, vem no nome desse fornecedor. Sim. Porém, procurei o kit em outros parceiros, ninguém tinha pronta entrega, que era de um Quid, 2023, 2024. Então, realmente não tem no mercado. E é uma marca muito boa que nunca aconteceu de dar problema. Entrei em contato com a ZF, né? Busquei lá, vi que eu tinha comprado na ZF. Eles falaram, eu vou verificar o que está acontecendo. Só me fale qual foi o defeito. Eu falei, olha, tá fazendo esse barulho assim. Ela já providenciou a peça, eles também não tinham. Providenciou a peça, ela falou, olha, eu consigo a peça para amanhã. Era uma quinta-feira, eu falei, então eu vou agendar com o meu cliente na segunda. Ele vem, a gente já tira a peça e já coloca a nova, porque eu não posso ficar com o carro 3 dias parado no elevador. Sim. Então, nesse tempo, o meu cliente conseguiu andar, fazer o trabalho dele, era um carro de empresa. A gente não ficou com o serviço parado na oficina, travando outros. E a gente teve todo o suporte da ZF. No final, a gente foi ver que realmente não era uma falha do coxim. Era uma falha que tinha acontecido no dia, na hora da montagem. Então, a gente entrei em contato e falei, olha, aconteceu isso, não é falha de vocês. A gente arcou com prejuízo, porque foi uma falha nossa. Porém, o que eu quero frisar aqui é que eles deram todo o suporte. Mesmo quando eu falei, foi falha nossa, eles podiam ter falado, poxa, corri, fiz tudo pra vocês e vocês vêm falar que é falha de vocês. Mas não, eles deram o suporte, depois eles foram procurar entender. E a gente, claro, tem que ser sempre transparente. Concordo. Seja com o cliente, seja com o fornecedor. Sim. Então, foi falha nossa, a gente tem que assumir. Resolvemos o carro do cliente, tá todo mundo feliz e contente. Né? Então, assim, é bacana essas parcerias justamente para isso, pra gente saber que não vale a pena só no preço. Às vezes o cara tem preço, mas quando você precisa, ele não tá nem aí. Sim. As costas. Né? Tem uma situação que aconteceu igual você está comentando, né? Sobre a questão eu ter parado de comprar com as autopeças por conta dessa situação. Tinha dado o papel da autopeças e da garantia, ele fala que é só 30 dias de garantia, né? 30 dias, não, desculpa, 3 meses de garantia. Mas no papel está constando 90 dias. E todo mundo sabe que 3 meses não são 90 dias, né? E aí ele bateu dizendo que era 3 meses. Eu falei, mas aqui no papel está dizendo que é 90 dias. E se é 90 dias, eu tenho direito ainda sobre essa garantia. Só que depois que a gente começou a fazer as visitas às fábricas, eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Eles falam, vocês não têm que ficar ligando só para as autopeças direto, falar com eles direto, que é uma coisa que acontecia muito. Então, eles têm sites, as empresas têm sites, tem 0800, então vocês precisam entrar em contato com as grandes fábricas. Entra no site, entra no 0800, fala com eles, eles vão dar o suporte. Então, isso não é só direto com a questão da Mecanizou em si, ou das autopeças, ou das distribuidoras. Vá em contato direto com as grandes fábricas, entre no site. Hoje, todas as grandes fábricas têm Instagram. Então, corra, né, direto com a marca, fale com a marca. Saque, né? Isso, vai para o saque direto. E aí, depois você tenta ver, porque às vezes, se você compra só em autopeças, isso você pode ter um problema, porque a gente já aconteceu de ter esse tipo de situação. Enfim, a gente conseguiu fazer a substituição, só que é uma questão burocrática junto com as autopeças e por isso que eu acabei saindo. Tanto que quando eu comecei a sair das autopeças, elas começaram a ligar, né? Por que você está comprando menos? O que está acontecendo? Aí você começa a relatar por conta disso, por conta daquilo, por conta de tal E situação. muitos nem ligam, né? Não, Muitos muitos assim, não eles só ligam. querem saber Só o mais motivo, um. mas é só mais um. Né? Isso. E aí dentro, com essa situação, tanto com a Mecanizou quanto com a ZF, você vê que você consegue ter um contato com eles. E o principal fator, que é a questão das distribuidoras, que eles têm acesso direto com várias distribuidoras e é o que ajuda. Então, acho que vale muito a pena correr, porque às vezes você paga um preço muito mais caro dentro das autopeças, né? Um valor bem mais alto.
Então você você paga pode. caro e ainda não tem um respaldo Exatamente. quando você precisa. Né? Exatamente. porque tem aqueles que te liga, pergunta, o que tá acontecendo? Parou de comprar? Aí você relata tudo. Não tem nenhum plano de Às ação vezes de melhoria. muda em um dia. É. E Sem- depois... Sem falar que assim, é uma coisa a Narima falou, me lembrou outra coisa. Lógico que são autopeças e autopeças, mas existem muita diferença. Você vai pegar numa autopeça o que vem de peça errada, eu não sei com vocês. Mas, gente, lá em Sorocaba, o que tem de peça errada, Misericórdia. aí você vai ver, é porque a pessoa que está ali do outro lado vendendo, você passou os dados do carro, ela não se preocupou em ver se pesquisa. tem 2 modelos, Isso. em puxar um catálogo. A gente, puxando o gancho da Priscila, a gente fazendo essas visitas nas fábricas, a gente pega muito, tipo, a importância de se ver um catálogo, a diferença, mas olhando é idêntico. Não, mas se esse serve para um e esse serve para outro, não é o mesmo. Não é mesmo. Tem diferença. Então, assim, por mais que você esteja do outro lado, você não tem acesso a uma visita na fábrica, baixa um catálogo, fica de olho nessas aplicações, porque isso vai interferir no tempo no seu tempo de entrega para o cliente. Às vezes você pegou uma peça, você já teve que pagar, porque a gente sabe que tem distribuidor, autopeças que você tem que pagar na hora. Sim. Aí você pagou, a peça veio errada. Às vezes você gastou com Uber, às vezes gastou com frete. Vai e volta. Então acaba sendo um transtorno desnecessário, né? Então, assim, os catálogos é muito importante. O catálogo é importante e, assim, somos seres humanos. Erros vão acontecer. Com certeza. Só que como vamos resolver? Eu acho que o legal, assim, das autopeças que estão próximas da gente é a agilidade para resolver o problema. O problema existe? Existe. Vamos resolver. Às vezes a gente pede uma peça olhando pelo catálogo, com tudo isso, passando a numeração, mas vem a peça errada. Vem errado. Mesmo passando todas as orientações, vem a peça errada. Veio errada, e agora? Aí lá vai o vendedor consultar, às vezes por uma falha na hora de pegar no estoque, pegou uma peça errada. Numerações são muito parecidas, às vezes é uma letra que Dele, né? o próprio sistema também, a forma deles colocarem. Então, e aí para resolver? Pra gente, eu tive problema com distribuidora. Olha só, né? A gente fala dos fornecedores de peças próximos, mas e distribuidora? Você paga o Uber para retirar, porque o carro deles vai demorar. Quando chega, a mangueira estava errada. A gente precisava de uma mangueira de arma. Quando chegou a mangueira errada. E aí você tem que pagar o Uber para voltar a peça para a distribuidora. Emitir nota de devolução. Tem que fazer nota de devolução, Não que tem. é uma trabalheira, não aceita você só chegar lá e entregar. Então, quer dizer, na distribuidora também, às vezes, o suporte não é legal. Sim. Você tem uma canseira, que às vezes você fala, o que eu vou gastar para pegar a peça, é melhor eu comprar em outro lugar. Vou ficar com essa no estoque. Exatamente. O duro é Ney. daí você levantou você- um ponto interessante. Às Você vezes fica eu com tenho muita produtos coisa em no estoque. Sim. Né? A gente acaba tendo muita coisa no estoque, às vezes parada, sem necessidade. A gente sabe que vai usar. Só que o transtorno, então, assim, por isso que é legal, cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. E a sua Exatamente. responsabilidade, né? No meu caso, eu falei, eu compro mais distribuidora. Significa que a distribuidora é perfeita? Não. Não. Tem Mas muito você prós coloca e os contras. pesos, né? E a autopeça também, assim como cada uma. Até né? porque distribuidora, se tiver sujinha a embalagem, eles não Já não aceitam, pega, né? Mesmo você exatamente. limpando. Exatamente. Eu fiquei uma época comprando muito em uma distribuidora, até porque os preços eram muito baixos. Mas eu desisti dela. Era boa, só que, assim, o custo era bom, mas eu tinha que mandar motoboy, retirar Uber, e vinha muita coisa errada. Não, isso é péssimo. E a devolução era um trabalho gigantesco. Eu tinha que solicitar a devolução. E aí eles tinham que aprovar, mandar um código, emitir a nota com aquele código. Aí eles tinham que aprovar a nota. Nisso eu já Essa tinha nota tá pago o certa, boleto. E aí isso mesmo. mandava, ficava 2 meses para aprovar e mandar o crédito. Sim. Aí eu desisti. Isso quando não isso deixa é ruim. crédito lá pra você Isso. ser obrigado a pegar a peça. Com isso eu pra bater, desisti e eu tenho muita coisa em estoque por causa disso. Exatamente. Que eles nem aceitaram de volta. Tem uma coisa que a Tamara falou que eu achei muito bonito. Parabéns, Tamara. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz de ouvir, porque nós aqui, ninguém está mostrando que nós somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos. E nós temos também por detrás de cada uma de nós uma equipe. São pessoas, são humanas. E pode acontecer. Então, quando ela mesma colocou isso, de que ela viu, ela poderia, nesse momento, também não pontuar.
né, essa falha, esse erro. Porque muitas vezes a gente quer sempre culpar o outro. O outro, né, a pessoa erra, o distribuidor erra, mas é essa parte, olhar até que ponto também eu estou conseguindo contribuir. Porque às vezes eles têm os prós, né, as coisas ruins, e já aconteceu comigo, de funcionário, como ela mesma colocou, de receber peça, não tá com a gente, não trabalha mais hoje, e ele instalar a peça no carro, era um jogo de disco, e depois não era do carro, era um Honda Fit, não era do carro, não tinha como mais fazer a substituição. Quando chegou ele não gostou, porque a gente descobriu que era diferente, né? Então o aro era menor o disco, aquele colocou, instalou no carro era maior, enfim, ficou aquele jogo. E não era culpa da distribuidora, porque a gente pediu a peça, né, certinha, foi lá, ele passou os dados, quer dizer, quando chegou a peça, é dever nosso também conferir. Porque se a pessoa recebe a peça, o instalador recebe, o mecânico recebe, a recepcionista recebe, mas se não há aquele apontamento, peraí, Priscila, deixa eu ver, eu sou responsável, deixa eu ver se essa peça aqui tá, realmente, ela é idêntica, mas que nem a Tamara falou, vamos ver se essa peça aqui dá. E muitas vezes é idêntica, mas muda alguma coisa. Então, se eu não faço isso também, depois não adianta eu instalar e reclamar, mas vocês mandaram errado, eu instalei, mas peraí, eu guardei. Já aconteceu comigo da embalagem. Gente, eu quero a embalagem. Aí o cara já... E mecânico, ele... Priscila vai à mecânica, vamos ver se ela vai... Eles traçaram. Ela não abre. Não, mas eu tive que comprar um kit com um monte de estilete. E a gente tem estilete pela loja inteira, porque a gente fala, não rasga, corta no estilete, puxa. Mas a gente teve que colocar. Porque realmente eu rasgava, acontecia aí. Eu não vou falar que não. E aí a gente comprou um kit, assim, algum monte de estilete de vários tamanhos e ficou espalhado pela loja. Porque daí fala assim, não tem como você falar, não deu, porque eu fui lá, não dava, tava rápido. Não, ó, tem um estilete aqui, tem um aqui, a gente colocou um fiozinho, né? E, já tá aí do seu lado. Então, com a embalagem toda rasgada, se a autopeça não quiser, não tá errado, né? Não tá errado. Então eu tive que aprender a cortar bonitinho. Mas hoje em dia tem peças que só vem em plástico, né? Só vem em plástico, acho que... um pouco complicado então, também, isso né? tá deixando a gente sem saída, porque vai e aí plástico. a gente corta, né, no estilete, aí se vier errado, tira bonitinho, se não tá errado, aí a gente pega, grampeia, tá errado. A gente, na nossa oficina, o pessoal lá de dentro que já faz o pedido da peça, a hora que a peça chega, os plásticos, né, já corta bonitinho. Geralmente a gente já corta embaixo. Então é uma dica. Então tem a marca ali, a peça, a gente já corta embaixo, que depois pra fechar é muito mais fácil. Legal. Pra não tirar o papel tipo logo, legal. vamos dizer assim. Tem uma etiquetinha assim. A gente corta por baixo, porque daí ele corta bem fininho, só pra ver mesmo. E é muito interessante porque eles não estão errados de não aceitar se estiver rasurado. A gente já recebeu peça, a embalagem estava aberta. Essa peça aqui foi errado para alguém, beleza. Só que a gente sabe que tem oficinas que colocam a peça para ver que está errada. Aí eles tiram. Então a gente já pegou peça que a peça estava marcada. Suja, com marcas. Então, assim, eu não vou instalar, porque é a minha mão de obra que está em jogo. Então a gente devolveu. Então, a gente também tem que se pôr no lugar do outro que eu vou gostar de receber uma peça com a embalagem rasurada. Tem coisa que você vai ver, não foi rasurada, ela foi aberta, provavelmente chegou errado, assim como já aconteceu comigo. Não, ela foi instalada, então não vou colocar. Então, também é importante isso, né? Esse ponto que você está falando aconteceu comigo na semana passada. Na verdade, 2 pontos que vocês falaram aconteceram. O primeiro ponto que a Tamara falou foi, realmente, eu recebi um kit batente do coxim da Fiat Toro, até que eu estava comentando com a Naima. E aí, a parte do coxim, que é o coxim do batente, quando eu recebi o saco, a gente já recebeu o saco, ele estava meio aberto, grampeado. A gente achou estranho, mas até aí, tudo bem? Vamos olhar. Porque acontece de vir errado, tudo bem? Que é o que a gente faz.
Só que quando a gente foi olhar, dentro o kit batente com o coxim dentro, tava estourado dentro do saco. Então, a empresa, o mecânico que devolveu, fez a as devolutiva, né? Fez a troca, devolveu para distribuidora, para qualquer ou autopeça, no caso da onde a gente comprou foi da Mecanizou, e na hora que eu entreguei para eles, que eu fiz a gravação para o pessoal da Mecanizou, eles olharam e falaram assim, a gente vai ter que conversar com o pessoal lá. Então, assim, existiu uma falha também, porque eles receberam de volta e o custo E que não eles não conferiu têm. também, né? E o custo que eles não têm, né? E aí eles tiveram essa questão de pegar, receber e mandar, né? Aí a gente não sabe se a distribuidora ou se alguém agiu de má fé e falou, manda, ou se eles não viram, né? Não sabe. E aí a menina da Mecanizou falou assim pra mim, Pri, não tem estoque. Ela falou pra mim, eu falei, nossa. E aí, beleza. Passou. Aí eu falei assim pra ela, tá, então eu vou ver em outro lugar. Aí não tem problema. E o legal deles é que eles devolvem o dinheiro de volta, não fica em crédito, então é bom. E aí tudo bem, só que eu vi que ela não me devolveu o dinheiro, passou o final de semana. E aí quando foi segunda-feira, cedinho, tipo, sei lá, umas 8 e pouco da manhã, o motoboy chegou. Na hora que ele chegou, eu falei, ué, não pedi nada, não lembro de ter pedido nada. Eles correram atrás dessa menina, ela é muito esforçada, então ela correu atrás e comprou, eu não sei como que eles fizeram, porque eles não tinham, então eles procuraram em outro lugar, fizeram a compra e mandaram entregar, da mesma marca, porque eu falei, ó, tem que ser dessa marca, porque Fiat Toro tem que ser aquela marca. E ela colocou, então assim, não é puxando o saco, não é, mas é a questão de como você é tratado, de como que a pessoa faz pra te resolver, porque eu falei, nossa, aí ela falou, ó, a gente não devolveu o dinheiro porque a gente acabou correndo, eu falei, não, tá tranquilo, você resolveu o meu problema e a gente resolveu a situação. Eu tenho complementando o que a Pri falou, 2 assuntos assim super polêmicos e quero também saber a opinião de vocês. Comigo já aconteceu várias vezes, né, a gente não vai falar o nome, mas eu não sei se vocês passam por esse problema. Por que hoje com a ZF eu não passo esse tipo de problema? Primeiro, na questão de que quando eu vou pedir a peça, como ela falou de você pedir alho, vim bugalho, ou você pede um parafuso, vem uma pastilha. A ZF junto com a Mecanizou, que é um sistema também já inovador, eles trabalham com parte de placa, né? Então, a placa é como se fosse um RG ali, um CPF do carro, porque com isso eles conseguem puxar tudo. Então, não é que não vem errado, traz uma certa facilidade e também confiança para nós que somos prestadores, porque a partir do momento que eles, no começo eu não gostava não, meu Deus, vou ter que pegar a placa, sair mandando placa, é um pouco, então agora eu vou lá, tiro a foto e já mando. Só que assim, o meu índice de peça errada, gente, comparado à autopeça, caiu muito. Ah, mas eles erram? Erram. Às vezes, mesmo com a placa, vem errado. Mas, assim, é muito pouco. Então, quer dizer, isso melhorou pra gente. Agora, o assunto polêmico é a segunda parte. Tananana. Essa semana, nós tivemos um BO grande. O que é o BO grande? Já aconteceu com vocês no fechamento de peças de autopeças, digo autopeças, não distribuidores. De quando, eu não sei como é que é o nível aí de verificação de vocês, mas nós vamos verificando. Então, a autopeça manda a relação de peças e nós temos a nossa. Então, ali eu começo a comparar. Peguei pastilha. Eles mandaram a nota deles, eu tenho a minha, tá assinado, tá. E quando ali dentro de um mês veio 3 peças erradas, a gente já fez a devolução, mas as peças veio. Gente, esse mês nós íamos pagar, se não tivesse a conferência de autopeça das peças que nós pegamos na região, dava uma diferença aí de quase R$2.000. Eu acho que porque eram peças caras, eram peças assim de alto custo, e essas peças, uma estava danificada, outra foi devolvida, outra veio errada, só que eles não deram baixa, a peça foi devolvida, a peça que veio errada não ficou na loja, ou seja, se a ADM, se nós não conferimos, ia vir cobrando da gente, simplesmente eu ia fazer o pagamento, quer dizer, R$3.000 a mais, dava o valor aí de quase 3.000, então assim, é que nem a Tamara falou, ela compra em distribuidora, mas até que ponto está sendo benéfico para ela, porque talvez essa dor de cabeça ela não tenha, como com a ZF eu não tenho essa dor de cabeça, porque o que eu pago
tá ali marcado e veio, eu paguei, tá. Não deu, na hora eu nem pago, porque se a peça foi embora, eu não tenho que pagar. Sim. Já foi descontado, então já era. Agora, na autopeça, eu tive essa dor de cabeça, tenho, e é sempre, gente, é sempre. É problema de ter o fechamento e eles não mandarem o fechamento na data correta, que é de 15 em 15, ou no mês, eu quero saber de vocês, no mês, e não vem, quando vem 3 meses, porque eles esqueceram de mandar o fechamento, vem 3 meses seguidos, e eu assim, meu Deus do céu, vou ter que pagar 3 meses, mas não foi porque eu não quis, foi porque eles não mandaram o fechamento. E aí, com vocês? Fala aí, dona Meire. Eu acho que a Meire tem uma boa situação que ela fale, pode Meire. falar antes, né, Meire? Que você estava comentando outro dia que quando o seu marido cuidava sozinho em algum ponto. Quer dizer, eu tô levantando essa situação porque você falou e eu acho que você viveu. Então, essa teve situação. situações assim, né, de ser cobrado 2 vezes de uma peça, a peça veio errada, foi devolvido, e aí nisso não veio uma nota de devolutiva, porque em autopeças não tem esse trabalho que a gente faz de uma distribuidora de fazer a nota de devolução. É chata, mas nesse ponto é o que te garante. Né? É o que garante, porque se você não tem essa nota de devolução, ficou você vai corre o risco de pagar 2 vezes pela mesma peça. E se não tem conferência? É o que você falou. Então, se não tem a conferência, é pior ainda, né? Porque pode vir nota. Isso já aconteceu, caso da gente lá, de Antes vir de você nota entrar, né? de outro cliente junto com o nosso, outra empresa Com lá. nome parecido. E o nome parecido, é umas notinhas simples, você olha, tá aqui, veio isso. Eu achei que Aí, era só com a gente. mas a gente não pediu essa peça. Não, mas pediu, foi pra que carro? Aí você vai conferir, pra que carro? Pra que carro que foi essa peça, não sei o quê. E ninguém atento, de repente, olhou em cima, mas quem é JR? Quem é esse fulano? Não é a gente. Essa empresa não é a nossa. Aí, peraí. Aí vai olhar atentamente a nota, opa, é mesmo, não é o nosso CNPJ, não. Você ia pagar por uma peça que você não pediu, você ia pagar pra alguém. Alguém ia ficar feliz, menos você. Alguém ia ficar feliz, porque você pagou. Ia sair do seu caixa. Né? Ia sair do caixa. Então, essa parte de conferência também de autopeça é muito importante. Eu não tenho esse problema, assim, hoje em dia, já tivemos, quando eu não trabalhava com meu esposo, pela correria, hoje em dia a gente está muito atenta à conferência. Então, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela também está atenta, então, erros acontecem, mas tem erros que parece que é a maldade. Nunca vem a menos, né? Nunca vem a menos, né? Isso. Então, tem erros que parecem maldade. Então, você tem que estar ali na conferência mesmo, fazendo... Não querendo migalhas, centavo, mas é necessário. É necessário você estar ali, para ser justo, né? Hoje em dia eu não tenho. As meninas falou da ZF, eu também sou parceira ZF, e eu também só tenho elogios à ZF. Por quê? Veio uma embreagem, né? A gente tinha pressa dessa embreagem, perguntamos quando ia ser entregue, falaram pra gente, vamos analisar com o fornecedor. Deu dentro do prazo que a gente queria, beleza. Mandou todas as medidas da embreagem. Chegou a embreagem. Quando chegou a embreagem era errada. E agora? A gente tinha horário para entregar. Tinha carga para carregar. Se ele não carregasse, era multa. Então, a gente estava ali correndo contra o tempo. O que a gente passou para a ZF que veio errado. A ZF também falou assim, estou mandando o Uber retirar. Foi um retirando e o outro entregando. Foi assim uma experiência maravilhosa. Na hora da dor, né? Mas na hora da dor, porque veja bem, o cliente, ele tem uma carga, ele tem horário para poder carregar. Então ele tem um contrato. Se ele passa do horário, ele ganha multa. Se ele ganha multa, ele vai repassar pra gente. Então tava todo mundo, e o horário apertado. Então a gente já fica cronometrando a peça vindo certa, um tirando a embreagem, o outro vai colocar a embreagem. Então a gente já todo aquele cronômetro. Se alguma coisa sai fora do eixo, lasca. E se não tem ninguém para resolver, te deixa na mão. Aí fica complicado. Então, com a ZF, eu tive assim, essa experiência mesmo que eu achei assim maravilhosa de um veículo tirando e o outro entregando, que eu falei, nossa, eu tô me sentindo demais, gente. Não, isso... Que é isso? Então, isso é essa bom. excelência ajuda bastante no serviço. E também a nova diesel, que quando a gente precisa de peças para HR, no carro também, é a mesma coisa. A peça veio errada? Veio errada. Manda, o motoboy já vem retirar e já traz a outra. Se eles não têm numa loja, eles vão ver em outra, acaba pegando com outro parceiro, mas eles também nos atendem. Então, hoje em dia eu acho que tem um lado negativo das autopeças, tem também, mas hoje em dia eu acho que eles estão mais querendo a parte positiva e estar junto, né, com as oficinas em volta, porque é um movimento financeiro
muito agregador para todos. Então, se as autopeças em volta não estiver pronto, não evoluir para atender a gente, elas não vão crescer, só se não quer crescer essa autopeça, mas se ela quiser crescer, ela vai abraçar e ajudar na nossa dor para poder crescer juntos, ser parceiros na região. Concordo. Isso daí Sim. também é interessante que, assim, existe todo um processo da própria autopeças, né? Então, lá em Sorocaba, a gente vê que tem autopeça que manda numa notinha simples e tem autopeça que, se você vai devolver, ela própria já tem o talãozinho dela. Se você não preencher o talão, eles não aceitam. Tem autopeça mesmo, que é 24 horas o prazo de devolução. Então, assim, vai muito do fornecedor, né? Seja ele uma autopeça, seja ele um distribuidor. Então, como a Meire falou, o pessoal eles estão querendo agregar, eles estão querendo nos atender. Então, eles estão procurando melhorias. Só que a gente, como oficina, a gente também tem que ter esse processo de conferência. Lá, tudo que sai veio cobrando, mas foi devolvido, a gente fala, olha, esse daqui eu já devolvi. Ah, não, beleza, ele desconta. Então, eu nunca cheguei a pagar uma peça que eu tinha devolvido, porque às vezes eu mandei ontem, o fechamento já tinha sido feito, o motoboy passou hoje para receber. Então, ela estava ali no relatório. Só que ter essa confiança também com a gente, quando a gente fala, olha, eu já devolvi. Aí ele vai lá, ele anota, depois se ele chegar lá e eu estiver mentindo, ele tem como saber. Mas naquele momento ele também resolveu. Então, eu compro muito distribuidora, mas as autopeças que eu preciso, elas dão esse suporte. Então, também vai dessa parceria que você tem, seja uma distribuidora, seja uma autopeça, essa parceria mesmo, porque, que nem a Pri falou, eles querem resolver o meu problema, a minha dor, só que eu tenho que resolver a do meu cliente. Então, isso é muito importante para a gente avaliar na hora de escolher qual parceiro que a gente vai trabalhar, né? Sim. Porque não é só preço, não é só agilidade. Então, tem muita coisa por trás disso que é Envolvido e o importante pagamento, né? Exato. a gente É o avaliar. principal, né? O pagamento. O pagamento. Eu confiro tudo, linha por linha, já com medo de acontecer isso, né? De pagar 2 vezes ou até mais a mesma Já aconteceu? coisa. Nunca aconteceu, porque eu conferi. Aí também Mas vai já da nossa mandaram. gestão, né? Vai da gestão. Eu pago por semana, então não acontece de acumular também. E eu não espero eles mandar o fechamento. Na sexta-feira de manhã eu mando para todas as autopeças. Me passa o valor que eu te devo até hoje. Quando eles mandam a foto do fechamento. Alguns mandam o fechamento, outros mandam a foto. E aí eu vou conferindo, nota por nota. E às vezes quando eu devolvo, as meninas mesmo falam, entra em contato comigo e falam, olha, você devolveu, vai no próximo fechamento, tá? O desconto. Porque nós já fizemos o da semana para você. Porque como eu pago por semana, elas já ficam também preparadas. Quando eu peço, já manda. Mas tem que conferir, não tem jeito. Eu tive só outras 2 polêmicas. Não sei se acontece com vocês, mas é bem rápido. O que aconteceu? A primeira, pagar por motoboy. Na época, antigamente, eu não sei se na época de vocês era assim, mas eu não tava lá na Santa Ceia, né? Mas era a época do pagamento em cheque e mandar pelo motoqueiro. Nossa. Gente, eu não sei o que acontecia. Não sei se o motoqueiro se perdia, o que acontecia. Eu sei que, às vezes, o cheque não chegava. Ixi. Aí eu tive que fazer um controle de saída. Tal dia, paguei para tal pessoa. E aí eu mesmo criei esse plano de ação para marcar. Paguei para Priscila tal dia, tal horário. E aí pegar até a assinatura do motoqueiro. Porque aí agora hoje está mais evoluído que tem a parte da emissão de boleto. Mas antigamente era via cheque. Mas eu tenho fornecedor que Eu também tenho ainda cheque. Então, assim, dava esse BO de não sumir. A outra, que agora eu esqueci, mas... Era tão polêmico. Era, o negócio é doido. Ah, lembrei. Sabe qual foi? Gente, olha que absurdo do absurdo. A Autopeça me mandou uma maquininha. Ela é bem conhecida. Me mandou uma máquina. Eu nem quis. Aí eu mandou a máquina, eu passando na máquina, tarará. Então, de vez o cliente pagar na minha máquina, passava na máquina da Autopeça. Tome lá passando, beleza. Nas contas, DM tem crédito na Autopeça, porque passou bastante, Eles então abateram tá tudo os quites. juros. Beleza. Vocês acreditam que não teve essa comunicação dentro da Autopeça e eles protestaram o meu boleto sem... Meu Deus. Dizendo que eu não paguei a peça, sendo que eu tinha crédito, porque eu já tinha usado a máquina, ainda tinha crédito na máquina,
quase R$ 2.000 e eles protestaram um boleto de R$ 300 dizendo, mas a DM não pagou. E aí vai eu olhar junto com a outra moça, com a Yasmin. Então, quer dizer, hoje, mas a ZF, que nem eu pago, a ZF ela tem um método de pagamento que eles estão querendo mudar de cartão de crédito. Para mim tá ótimo. Porque eu não corro o risco de ser protestada, paga ali, já desconta, tira do meu limite, mas eu fico kits. Então, eu saí acabei saindo da ZF por conta do pagamento que deveria ser ou cartão de crédito ou à vista. Não tinha opção de boleto. E eu entrei com a Mecanizou porque tem a questão da opção de boleto, cartão de crédito e à vista. Bom. Então, assim, eu trabalho muito com a questão do meu cliente. O meu cliente, ele fala assim, eu já pergunto, como que você vai pagar? Porque eu preciso saber. Eu vou pagar à vista. Então, você já me dá uma parte, eu já faço a compra e eu já compro. Então, eu não gosto muito de ficar fazendo boleto para 30, 60, 90 dias, porque o carro já foi embora e você ainda está uns 3 meses pagando. Então, eu vou muito do acordo. E por esse motivo que eu acabei entrando mais. E é o que eu falo, eu gosto muito da ZF, mas foi a forma. Eu ter que ficar tirando dinheiro do caixa a todo momento, sem que tenha a situação do cliente. Eu nem sei como que o cliente ia me pagar. Eu falei, não, vamos começar a criar uma forma, porque senão eu vou ficar tirando dinheiro do caixa e não dá certo. Então, a gestão ela é muito importante, que é o que você está falando. E a questão também, né, que eu tenho a Esther, que ela faz um ótimo trabalho, que ela fica ali nas notinhas e olha e verifica. Então, hoje, a gente gasta muita folha, né, porque eu tenho uma cópia que vai para a ordem de serviço e a notinha que vai para o financeiro. Então, a gente ainda, eu falo por conta da loja, eu gasto muita folha porque a gente imprime para isso, imprime para aquilo. Mas é um mal necessário, né? A gente achou que com a tecnologia e usar menos papel, mas a gente precisa ter sempre anexado uma cópia, porque as notinhas, elas vêm numa tinta fajuta, apaga. E aí, então, você tem que... Porque na hora que você pedir uma garantia alguma coisa, se apagou, dependendo do como que vem. Então, você tem que escanear, deixar tudo anexado na ordem de serviço, porque se o cliente vier reclamar de alguma coisa, você tem a data, o prazo também da garantia, que a gente sabe que tem cliente que às vezes rodou mal, passou do tempo e depois vem te pedir garantia. Exatamente. Mas eu vim mês passado, quando foi ver já tem 6 meses. 6 e pior meses que a gente acha que foi mês passado. Nossa, mas já passou 6 meses. Na nossa cabeça foi ontem. Não, mas eu não preciso trocar o freio, mexer em nada. Foi esses dias, quando você vê, 1 ano. Mas você rodou quanto? Olha quantos quilômetros você já... Eu nem rodei. Aí quando vai olhar a KM do cara, o cara foi até Brasília e voltou. Mas a gente teve um cliente, eu não posso falar porque é cliente da casa. Ele falou assim pra mim, a minha etiqueta de óleo apagou, você faz outra? Eu falei, faço, né? A gente comprou umas etiquetas novas, então horríveis, porque não tem caneta que dura. Ela apaga mesmo. E aí eu fui olhar no sistema, né? Porque apagou, ele não sabia o KM. Eu falei, viu, você realmente trocou óleo com a gente? Porque ele falou, claro, só venho aqui, né? E realmente é um cliente que só vai lá. Eu fui olhar a etiqueta dele de 2022. Nossa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer etiqueta pra você, eu me recuso. Então, mas ele falou, mas foi esses dias, foi no começo do ano. Eu falei, foi no começo do ano de 2 anos atrás, né? Meu Deus. Passa muito rápido. E aí, lógico que esse caso é um caso simples, era um óleo, né? Mas é para você ver a importância até, de repente, de uma peça. Aí você tem no sistema, você tem a nota, você consegue ver, porque hoje em dia tá passando tudo muito rápido. Passa. E a tecnologia, ela é muito boa até certo ponto. Mas eu ainda gosto de algumas coisas da Idade da Pedra. Eu ainda gosto de anotar no caderno, no papel. Não, eu sou dessa... Eu gosto muito do sistema porque é ágil, mas eu ainda sou muito papel. E a Esther, então, nossa, a Esther Eu sou muito a papel. senhora do papel. Que legal, tá vendo? E aí a gente tem que Complementa ficar... uma outra, né? Muito. Também, as amigas que tiver agenda aí pra doar também, viu? Que tô as agendas já aceitando. saíram. Gente, por favor. Eu dei, ó. Tô usando. Eu tomei. bom. Eu também. Eu Gente, sou não muito sei se papel. vocês perceberam, mas a nossa mesa hoje tá de festa junina, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Tá linda. E você bom. no sábado, né, vai tomar um quentão, vinho aí. É bom. Aqui só não tem quentão e vinho, mas ó. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu acho que dessa vez foi
como todas as vezes. Mas assim, eu acho que a gente trouxe um ponto bem interessante, foi muito legal. Foi. Como sempre, a gente consegue ter o assunto, né? O tempo voa, né? Então, assim... E agora a gente chega ao final. Eu queria agradecer vocês por mais um final de semana juntas, porque é sempre muito bom estar perto de vocês, de verdade. E queria agradecer, não sei se vocês têm alguma coisa a mais para falar. Só agradecer mesmo, né? Agradecer também aos nossos parceiros, né? Que Sim. mesmo tema, que nem hoje foi tema de autopeças, né? O pessoal da Snap-on tá sempre com a gente, desde o início, tem Muito participado, tem apoiado a gente, que é muito legal isso. Por acreditar, né? Porque ele tem acreditado mesmo na gente, então gratidão, William. E o pessoal que está assistindo, precisar de equipamentos, máquinas de balancear, scanner, tem uma diversidade enorme, então pode contar com ele, se precisar chama no nosso Instagram. Lembrando também o nosso Instagram, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, quem não segue, né, começar a seguir a gente. E assim, gratidão ao William, quem precisar chama ele tem ótimos produtos de muita qualidade, parcelamento, forma de entrega, é muito bom, é um parceiraço nosso lá da TWI, atende várias regiões e é uma pessoa que tem acreditado na gente, então é muito importante a gente lembrar sempre dele. Gratidão. E também eu queria dizer para vocês, como a Pri também colocou, de certa forma, agradecer também a todos os parceiros, como a gente já agradeceu. Não deixar também, caso você esteja aí perto da região da Nájima, né, da VADS, Sim. procura a Chuvisco, tenta, né, se deu certo com ela, pode também dar certo com você, procure boas autopeças, bons distribuidores, ficou com dúvida também sobre a Mecanizou, gostou dessa forma diferenciada que a Mecanizou tem de pagamento, porque é diferente, é bom, então procura, chama a Pri, né, para tirar essas dúvidas, a ZF, eu sou ZF, a Meire é ZF, Tamara ZF, não, como é que funciona, o que você gosta, ficou com alguma dúvida, chame, o nosso intuito hoje é mostrar para vocês as diferenças, cada uma está aí tentando buscar as melhorias, e cada um vai ter um avanço daquilo que busca, então, para que a gente consiga entregar para vocês, é importante, de repente, para vocês vai fazer sentido, não, vou procurar a Mecanizou, vou procurar a ZF, a Chuvisco, a Nova Diesel, linha pesada, então, é só chamar, tirar as dúvidas que nós estamos aí. E também ver a autopeça que tem na região da sua também. oficina, né? Às vezes valorizar também. Criar ver, novas parcerias, né? Novas parcerias. Quem sabe, assim, também dar ideia para eles poder ver de uma forma diferente, né? A mecânica, né? A oficina tá ali para agregar. Então, cada um tá numa região e tentar ver o que melhor um pode oferecer para o outro para fazer uma boa parceria. É muito importante colocar na balança o que para você vai fazer diferença, Sim. né? Então, assim, se seja uma oficina, ela precisa pôr na balança o que ali faz diferença numa autopeça, numa distribuidora, qual que é os prós, quais são os contras, e ver o que faz sentido para estar participando. A gente colocou aqui o nosso ponto de vista, o que funciona para nós, o que não funciona, né? A realidade, às vezes, ela é muito parecida, mas ela não é a mesma. Então, isso é muito importante. Como a Mary falou, é muito importante você ver o que você tem ao seu lado. E, às vezes, pode ser até que você tenha algum dos nossos parceiros aí perto e não sabe, né? Então, procurar saber. E também, quando for um cliente final, também é importante, se você é cliente, você não é de oficina, tá assistindo, por que é tão importante quando você pega a peça numa oficina? Porque todo esse respaldo, toda essa qualidade, essa garantia, a gente está correndo atrás justamente para você não ter um problema. Porque penso eu que a pessoa leva o carro para arrumar, para resolver um problema, né? E não para ter mais. Então, é importante também isso. Só finalizando então, que infelizmente é um ponto que acontece muito forte, porque é um outro ponto a se falar, mas assim, porque às vezes esses mecânicos, né, que a gente não deve ser, não é um ponto legal, mas às vezes você fala que foi enganado pelo mecânico e tudo mais, porque o mecânico, ele não tem uma boa gestão, ele não paga as autopeças, ele não tem dinheiro, ele está mais endividado do que tudo nessa vida, e é onde ele começa a enrolar você por conta dessa falta de gestão.
Então, assim, graças a Deus não é o nosso caso, porque a gente bate na tecla de nota fiscal, de tudo mais, o que comprou, pagou. Então, assim, não é só ter uma boa relação com o cliente, e sim ter uma boa relação com as autopeças, porque quem deve autopeça não tem boa relação, infelizmente. Exatamente. Certo? Então é isso, deixa gente. Nosso Insta. Nosso Insta, RB Diesel, né? RB Diesel. Oficina 18, Insta. Oficina 18, DM Centro Automotivo, Oficina de Menina e Centro Automotivo Zelito, TWI Centro Automotivo. e Soluções. Então E é de isso. mulheres fortes, E né? mulheres E o fortes Mulheres na Fortes. oficina. É tanto Instagram. Estamos Bom, aí. Mas siga a gente. Achou uma, achou todas. Com certeza. Pessoal, gratidão por vocês terem Obrigada. participado. Compartilhem com os amigos, com os parceiros de oficina, com os clientes. É muito importante a gente tá fazendo esse podcast aqui Sim. para trazer bastante conteúdo para vocês todos os meses. Então segue a gente. Se tiver alguma dúvida, chama a gente no chat. E é isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.